paz do Senhor, crianças. A paz do Senhor, juniores. A paz do Senhor a todos vocês que estão assistindo a nossa aulinha de Escola Bíblica Dominical. Eu espero que estejam com saúde, que estejam bem alegres, que estejam bem animados, para a nossa aulinha. E a nossa aula é a 11ª e o título da nossa aula é Cartas de Paulo. Mas antes de começar a nossa aula, vamos orar para o Senhor nos abençoar nessa manhã? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar a aula desta manhã, abençoe todas as crianças, todas as pessoas que estão assistindo essa aula, que sejam abençoados por Ti, que sejam alcançados pelo Seu imenso amor. Que o Teu Santo Espírito venha tocar em cada coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Paulo escreveu várias cartas. Paulo foi escolhido para pregar para os gentios, Os gentios somos nós, Porque nós somos gentios. Porque nós não fazemos parte do povo de Israel, Nós não fazemos parte da família de Israel. E por isso nós somos chamados de gentios. Nós somos os outros povos, E a Bíblia, fala sobre as cartas de Paulo. E ele escreveu várias cartas. Inclusive, ele escreveu várias cartas, inclusive da prisão. Ele estava preso quando ele escreveu algumas cartas. Ele escreveu cartas às igrejas, cartas pastorais. E ele escreveu carta a um grande amigo chamado Onésimo. A igreja em Roma, Paulo ele escreveu uma carta e foi interessante, porque ele aproveitou que ele conhecia uma irmã chamada Febe. E essa irmã ela ia viajar para Roma. E ele aproveitou para que ela levasse essa carta até Roma, E nessa carta ele explica que nós só seremos perdoados através da nossa fé em Jesus. Ele escreveu também uma carta aos Coríntios. Ele escreveu Coríntios 1 e Coríntios 2. Em Coríntios 1, ele deu instruções para problemas espirituais e problemas morais. Em Coríntios 2, ele defendia a sua autoridade como apóstolo. E também estava acontecendo muitas confusões na igreja, E ele ensinava também sobre a doutrina da ressurreição. Aos Gálatas, ele ensinou que somos justificados pela fé, porque alguns judeus estavam obrigando os gentios a cumprir a tradição dos judeus. Os judeus estavam obrigando os gentios a cumprir todas aquelas leis, do Velho Testamento. E Paulo explicava nas suas cartas que não era necessário cumprir todos aqueles, o Velho Mandamento todinho, A gente não precisava, nós gentios não precisávamos cumprir isso para obtermos a salvação. Porque a salvação, ela vem para nós através do Senhor Jesus. Nós somos salvos e alcançados pela graça. Filipenses. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, E nessa carta ele fala que Jesus, mesmo sendo Deus, Jesus tomou a forma de homem humilde, para realizar o sacrifício por nós. E isso era motivo de muita alegria para nós, Paulo estava muito alegre quando ele escreveu essa carta, falando sobre Jesus. E ele escreveu também aos Colossenses. Nessa carta, ele ensina que Jesus é superior a tudo, que Jesus é suficiente para nos salvar, que Jesus está acima de tudo. E também nessa época, e nessa carta, Paulo fala que estava sendo introduzido na igreja falsas doutrinas. Então ele escreve orientando, a igreja, como a igreja deveria resolver essas coisas. Tessalonicenses, ele escreveu 2 cartas, Tessalonicenses 1 e 2, E nessas cartas ele explica sobre a volta de Jesus. E é um tema muito atual, Porque nós estamos aguardando a volta de Jesus e vemos que os sinais já estão se cumprindo em nosso meio, Essa pandemia, os fenômenos naturais, tudo o que está acontecendo, a multiplicação da maldade, da violência em nosso meio, são sinais da volta de Jesus. E também a falta de amor, A falta de amor ao próximo é um sinal, Quando a Bíblia fala que o amor ia se esfriar nos últimos tempos, e quando isso acontecesse, a volta de Jesus estaria próxima.
Ele escreveu também carta aos líderes, Timóteo e Tito. A Timóteo ele escreveu 2 cartas e a Tito ele escreveu 1 carta. E nessas 3 cartas ele dá assim explicações, né, ensinamentos para os líderes da igreja, como eles devem dirigir a igreja, né? Essas cartas é para o bom desenvolvimento da igreja e também para eles, né? São cartas para esses líderes, cartas especiais, assim, para eles mesmo, como eles devem se conduzir, né? As cartas eram para os próprios líderes da igreja. E ele também escreveu uma carta para um grande amigo dele chamado Filemon. Filemon, né, era amigo de Paulo, e Paulo ele dá conselhos para Filemon, para que Filemon perdoe o seu amigo Onésimo. Onésimo era um escravo que tinha fugido. Paulo, ele conheceu esse amigo na cadeia, Paulo estava preso, e ele conheceu Onésimo. Onésimo se converteu e ele dá conselhos para Filemon, para que Filemon aceite ele de volta, aceite esse escravo fugitivo. Então, né, nessa lição nós aprendemos que Paulo escreveu muitas cartas, e as cartas eram grandes, eram imensas, né, essas cartas, e Paulo foi um grande servo do Senhor, que deixou lindos exemplos para nós, né? Paulo, ele é conhecido como atleta cristão, um grande missionário, né? Viajou, percorreu muitos países, levando a palavra de Deus, ensinando o evangelho. Ele passou por muitas situações difíceis, ele sofreu naufrágios, ele sofreu açoites, né? Ele foi preso. Muitas das suas cartas, como eu falei, ele escreveu de dentro da prisão, mas Paulo, ele permaneceu fiel a Deus, né? Ele completou a sua carreira, ele permaneceu de pé na presença do Senhor, e com certeza ele alcançou de Deus, né, a promessa, né, a promessa de vida eterna, de salvação, porque Paulo, ele se esforçou muito na obra de Deus, e ele era uma pessoa que amava a obra de Deus, e foi escolhido para pregar o evangelho para os gentios. Foi um grande privilégio, ele achava que era um grande privilégio para ele pregar o evangelho para os gentios, pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus, nunca tinham ouvido falar de Cristo, que tinham outras religiões, né? Pessoas de outras nações. E é muito linda a história de Paulo. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, né, dessa lição. É uma lição muito extensa, as cartas são muito grandes, eu resumi um pouco para vocês entenderem, mas vocês podem ler na Bíblia, né, sobre as epístolas, né, sobre as cartas que Paulo escreveu, e aprender mais, né? E crianças, não esqueçam de ler a Bíblia, fazer as atividades, né? Façam as lições, orem, cante louvores, né? Para que a gente possa ter comunhão com Deus, comunhão com o Senhor, para que em breve nós estaremos na igreja aprendendo as nossas lições da Escola Bíblica Dominical na nossa igreja. Eu espero que vocês tenham aprendido, né? Que nós aprendemos juntos essa lição, e que o Senhor abençoe cada um de vocês, e até a próxima aula. Tchau!